fui anotando, assim, na nossa fala, quanta coisa que a gente foi colocando para ampliar a discussão, né? Indo por elementos políticos, históricos, mais subjetivos também, né? E eu acho que eu não posso deixar de falar quando se coloca essa questão da insegurança com a escolha profissional, né? Com arrependimento ou não, de coisas que se atravessam aí, né? Que são algumas questões interseccionais. Né? Então, o que a formatura significa para cada um de vocês, né? O que a formatura significa para alguém que tem uma rede de apoio, né? Que tem uma família que pode continuar ajudando, né? E o que a formatura significa para alguém que vai ter que ajudar a família, né? Para alguém que é depositada a esperança de que, bom, essa pessoa vai passar a ser a rede de apoio do outro, né? E aí a gente está falando de classe, né? Quando a gente fala também de desistências ou de, enfim, de insegurança com a escolha profissional, a gente também fala de outras interseccionalidades, a gente fala de raça, a gente fala de gênero, né? A gente, enfim, o que significa se formar, né? Para uma mãe que tem um filho para criar, e para homens, o que significa a formatura para uma pessoa negra, o que significa para pessoas brancas, para pessoas que, enfim, vão ser a primeira geração da família se formarem ou não, né? Então, tudo isso também está atravessado por essas questões interseccionais que a gente nunca e jamais pode deixar de pensar quando a gente fala em saúde mental, quando a gente fala em trabalho, né? E pela história, né, também de cada um. Enfim, acho importante colocar isso para discussão. Acho super importante as questões colocadas, e o que o Douglas falou, acho muito importante também, assim, esse espaço de competição, né, que o mundo que a gente vive, e o quanto a gente vê que os espaços que a gente está vivendo podem ser colaborativos, né, não só para fazer a festa de formatura, que também é muito legal, eu acho ótimo, né, mas, por exemplo, para pensar nessas questões que a Daniela fala, como repercute de modo diferente em cada um, essa questão da formatura, por todas as questões contextuais, enfim, né? E o quanto trocar isso pode ser legal, né? Assim, um pode ajudar o outro, dar força para o outro, porque já viveu, ou porque viveu, está vivendo de um modo diferente, então também pode aliviar, né? E isso a gente vamos trazer a culpa para nós, né? Para a formação, né? Que uma formação que não constrói isso, né? Essa coletividade, assim, essas possibilidades da coletividade. Agora, eu fiquei muito pensando nas respostas aqui, né? Colocadas, né? Essa coisa de voltar ao tempo, não. Por enquanto, voltar ao tempo, a maior parte não tá afim, né? Mas nós temos aí quase 10% que sim, que gostaria de voltar ao tempo, e alguns que, e uma boa parte também, que tá meio deixando de lado, assim, e alguns estão em dúvida. Quer dizer, eu acho que existe aí a dúvida, né? A dúvida, enfim. Mas talvez resgatando as falas aqui do Luiz e tal, isso acho que sempre vai estar também, né? Não sei se a gente vai chegar em algum momento, enfim, com dentistas recém-formados lá no início do curso, sempre eu acho que vai ter essa variabilidade das pessoas pensar, acho que eu desistiria. Isso também não é ruim, né? Tu ter ideias de desistir. Isso te move também, né? Faz com que tu exija mais daquilo que tu tá fazendo. Você eu tô querendo desistir, eu vou procurar aqui alguma coisa que me faça continuar, né? Acredito, né? Então, eu acho que um pouco faz parte da vida, né? Esse processo do pensar em outros caminhos. Não é uma coisa, quem está pensando não se sinta mal com isso, né? Pelo contrário, eu acho, enfim. Mas como uma coisa que faz parte, como que isso vai reverberando dentro de ti para te tomar decisões aí, né? E eu penso também que, independente de querer ou não, né, sobretudo escutar essas pessoas que não se sentem mais motivadas ou a fim de continuar o curso, né? Eu acho que elas sempre vão ter coisas importantes para dizer, que é para todo mundo. E muitas vezes a gente, como a Dani falou, por exemplo, né, a gente vai ver histórias que a desistência não está necessariamente ligada a não se identificar com o ofício, né? Às vezes a pessoa ela quer sair porque, enfim, né, apareceram tantas e outras barreiras, né, nesse percurso
Então, é importante escutar sempre, né, os colegas que, enfim, cogitam desistir e tal. Algumas vezes vai ser como a prof falou, né? Tipo, não quero mais, não gostei, enfim, né, do curso. Mas, independente da situação, ouvir, né? Se a pessoa quiser contar, óbvio. Porque vai ter pistas interessantes pro curso, inclusive. Né, pro próprio departamento até. Mas também pro corpo estudantil. E aí, de novo, a importância de se fortalecer, podendo conversar, né? Tá colocando os problemas que está enfrentando no curso e tal. Eu acho que é uma boa via. Perfeito, gente. Eu vou passar para a próxima, tá? Para a gente dar seguimento e continuar discutindo. Aqui o pessoal já começou a responder. Se quiserem, por favor, pessoal, continuem. Está aparecendo para mim que tem 17 pessoas. Acho que as perguntas e as respostas, elas vão meio... E respostas que não são prontas, como vocês tinham dito, né? Que nos fazem refletir, vão meio que se entrelaçando, assim. Agora, o que a gente vai trazer, a gente já discutiu muito. Acho que elas nos fazem refletir esse modo de responder. Eu acho que foi super legal essa ideia, enfim, o que é viável, mas são perguntas que não têm respostas binárias, né? Sim ou não. Existe, assim, muita coisa no meio dessas duas possibilidades, né? E, enfim, eu acho que também quando a gente fala de saúde mental é importante marcar isso, assim, o sim ou não, eles, enfim, não são caminhos, né? O que eu acho interessante dessa aí é que mostra a potência do trabalho como produtor de saúde também, né? Porque mesmo com todo o caos, com a crise, com a dificuldade de arranjar emprego, ainda assim as pessoas se identificam, né? Querem seguir com isso. E aí eu acho que aqui cabe colocar assim que o trabalho, ele não é só fonte de sofrimento, tá? O trabalho ele também produz, ele é prazeroso e, enfim, nos desenvolve, né? Então é isso, eu acho que essa pergunta ela mostra que existe ainda uma aposta nesse ofício, a vontade de estar compondo essa trajetória aí profissional junto com outros e outras, né? E isso é legal, isso é importante, né? A gente está num tempo aí tão atravessado aí pela melancolia, né? Pela tristeza, enfim, e é legal ver as pessoas apostando no trabalho. Eu acho que é bacana ver essa dentro de tudo que a gente já conversou, né? Que ainda assim existe felicidade possível na odontologia, digamos assim, né? como trabalho. E aí, falando muito particular meu, assim, né? O nosso trabalho em saúde, nós temos, assim, um certo privilégio porque a gente encontra pessoas, né? E eu acho que isso é uma coisa muito boa do trabalho em saúde, né? Tu tá, enfim, tendo esses encontros com os usuários, sobretudo, né? E aprendendo com eles também. Acho que isso está muito relacionado ao que a gente falou de estar sempre construindo a nossa formação, né? Como foi ali dentro da universidade, ali da faculdade, quando a gente saiu, eu tive uma visão totalmente diferente quando eu fui para o estágio, por exemplo. Consegui ter essa troca com os usuários, com o pessoal da equipe, e acho que os meus colegas também, assim, para mim foi uma das partes mais ricas da graduação. Então, realmente, Prof. Cristina, eu posso esconder antes de todo mundo responder, para não influenciar na resposta que eu vi que tu colocou ali no chat. Não, fiquei pensando só, não sei também se tem tanta. Pode ser que sim, eu vou esconder, daí eu vou esperar responderem e eu abro. Tá bem? Vou passar para a próxima. E vocês vão interrompendo e vão falando se sentirem vontade. Essa aqui a gente retoma de novo a questão de que a gente tinha um roteiro anteriormente, né? Mais ou menos do que fazer, e agora não tem mais e que tá tudo bem dar essa parada, né? O segredo tá mais em como a gente vai lidar com isso, como a gente lida, que também não tem uma resposta pronta. É muito legal que vocês possam participar, porque também a ideia é de a gente poder compartilhar na Congrade isso, né? E compartilhar no curso, enfim, como vocês estão se sentindo. E aqui no chat também, né? Algumas estão participando mais, Jamile, Juliana. Pois é, deem notícias do chat pra gente. O que tá rolando por aí?
Então, agora tá mais tranquilo. É só o Não, pessoal falando que conseguiu entrar, que respondeu. mais coisas assim do... A Ju trouxe aqui que tá tudo ligado em segurança. Ninguém falou nada muito. Se vocês quiserem falar, pessoal, por favor. 71% tem planos para o futuro, né? Planos profissionais. Seria legal ouvir também um pouco desses planos, né? Trocar isso. Verdade. Dá para Exato. complementar no chat ou no Viva Voz? Quem não quiser abrir, por favor, pode falar no chat. Vou até deixar aqui projetado, daí vocês conseguem acompanhar. Tem gente que já quer fazer residência direto. A Cândida, por exemplo, é um exemplo que é direto para cirurgia, né? Não, acho que ela entrou na faculdade querendo isso, não mudou, mas eu sei que tem gente que mudou e que tá tudo certo. Tem gente que eu sei que não sabe o que fazer, que vai ver o que vai aparecer de oportunidade. Muita gente quer ir para atenção primária, que a nossa formação é muito voltada para esse lado da saúde pública, né? Então a gente se identifica bastante com isso. Se eu tiver errado, por favor, colegas, digam aí. Mas acredito que sim, eu vejo que muita gente pensa mais em ir para o lado da saúde pública do que para o lado de abrir consultório, tudo mais. Não sei, pessoal, falem aí, por favor. Mas legal ver, né? Tem uma grande parte, a formação, a formação do odonto tem dado para vocês essa coisa do plano profissional. Mas o que seria um plano profissional? Um pouco do que a gente está discutindo aqui desde o início, né? Que de repente a pandemia ela abalou esse plano. Como é que é esse plano? É engraçado, fiquei pensando, Douglas, né? E meninos aí, meninas, que os nossos planos estão focados numa especialidade, né? O plano é uma especialidade, né? E a gente está falando tantas outras coisas pessoais, eu acho que é para além. Talvez quando essa pergunta vem, vai muito para a especialidade, né? Que foi o que o Douglas falou. Mas vocês estão vivendo coisas de plano em outros níveis da vida, né? Da vida pessoal, mudar de cidade, não mudar de cidade. Prof, sabe que isso me lembra muito uma fala do professor Renato no estágio de geriatria, onde ele falava que a nossa formação, como a gente acaba aprendendo tudo em caixinhas, né, que é uma forma da nossa grade, tipo, endo, pério, cirurgia, a gente acaba tendo essa ideia de que a gente precisa se encaixar numa especialidade, tipo, agora a gente já não tem mais tanto isso, mas no começo era tipo, não, vou sair da graduação e eu preciso fazer uma especialização, eu preciso fazer um mestrado, eu preciso. E não, tipo, agora a gente tá discutindo isso, né, que tá tudo bem tu não saber exatamente o que tu quer, ver o que vai aparecer de oportunidade, se aparecer no consultório privado, vai, né, ver o que vai ser, se tu vai gostar, se tu não vai, de repente tu pode acabar se surpreendendo, ou aparecer uma oportunidade de concurso, de residência, enfim, isso abre leques para milhões de respostas, né? Isso não deixa de ser um plano, né? Ir para a prática e ver com o que tu se identifica, né? Um pouco do que o colega de vocês trouxe. Né? A gente tende a não ver como um plano, como uma indecisão, eu tô perdido. Mas não, né? Tu tá abrindo justamente possibilidades ali para ver o que na prática, enfim, tu te identifica mais ou não. Eu ia falar ali no chat que a fala do Gabi antes foi muito importante nesse sentido, né? Porque o que a gente mais vê, assim, de formandos que a gente tem em contato, que já se formaram, é que sempre tem essa urgência e logo todo mundo já começa uma especialização e tal. E, na verdade, a gente não sabe o que é, né? Como que é sem fazer essa especialização, assim, e para mim parece que o Gabi trouxe um pouco essa visão disso funcionando, assim. Eu acho que aí tem duas coisas, gente, que também trouxe. Quem trouxe aqui foi o Lucas, que perpassa o odonto, talvez a psico também, não sei, né? Essa questão do modelo montar consultório, né? O plano voltado para a construção de um espaço que tu vai ter que investir muito dinheiro, o plano voltado para uma especialidade, para o conhecimento científico, para te produzir mais conhecimento, continuar estudando. Então, mas, enfim, que outras possibilidades tem de produzir planos, né? Porque talvez
quanto mais leque de possibilidade de plano a gente tiver, melhor, né, gente? Talvez diminua um pouco a ansiedade da gente. Porque se um eu não puder, bom, então, né, eu vou para outro, vou tentando outras possibilidades. Tem alguém querendo falar? O Fernando. Professor Fernando, fale. Bom dia, pessoal, tudo bem? Não, eu acho que a minha fala vai um pouco no sentido dessa tua fala também, e da fala dos convidados. Uma das grandes vantagens que eu vejo, e eu não sei se o nosso currículo, não sei quem falou que o nosso currículo era muito voltado para a saúde pública. Eu não vejo que o nosso currículo seja voltado para a saúde pública, eu vejo que o nosso currículo é plural, é amplo, e eu vejo isso como uma grande vantagem. Não existe um único caminho. Quando eu passei pela faculdade de odontologia, a única possibilidade que existia era sair e abrir um consultório, e acabou. Me formei há 21 anos. Então, eu olho isso de forma muito positiva, né? Tem né, mesmo para um dentista, claro que na psicologia, os colegas são da psicologia, tem muito mais possibilidades, mas mesmo para um profissional de odontologia, existem mais possibilidades hoje, né? Ou dá para ampliar o horizonte de possibilidades, né? Quando eu e a Cris e a Vânia, a Raíssa é muito jovem, já pegou outra fase. Mas quando eu, a Cris e a Vânia nos formamos, até a perspectiva de uma vida e uma formação de pós-graduação era complicada, né? Tinha poucos programas de pós-graduação, não tinha muita oferta, então quem queria seguir a vida acadêmica era complicado também. Então tudo isso se expandiu de uma forma bastante importante. O que a gente tem agora, que eu acho que é também o que vem da fala da Daniela, do Luiz, é um pouco assim, bom, como a pandemia está afetando todos esses planos, né? E acho que uma fala muito boa do Luiz, assim, né? Como vem essa pressão para a gente ter um emprego, para a gente ter né? A gente ser útil para a sociedade de uma certa forma, assim. E isso gera uma angústia muito grande, gera, né, melancolia. E eu acho que tem que cuidar muito de tudo isso, sim. Isso não é bobagem, né? Eu vejo o pessoal falando assim, que né, da minha idade, assim, meus colegas, assim, chamando o pessoal mais jovem de snowflake, né? Eu digo, o cara botou o snowflake, eu já vejo que o cara é um babaca, né? Desculpa o termo, né? Mas, assim, não, é que, na verdade, assim, nós não tivemos que enfrentar esse momento, assim, que é definidor de uma geração, certo? Então, não dá para dizer que tem uma resposta pronta para esse negócio, entendeu? Não tem um pacote de soluções pós-formatura em período de Covid, certo? O que a gente pode fazer é o que os convidados, que foram ótimos convidados, colocaram para vocês. Nós estamos disponíveis para conversar, para, né, pensar soluções juntos. Agora, é esse o momento que a gente está vivendo e, infelizmente, pelo menos até agora, nada mudou de forma muito expressiva ele, né? E eu acho que a resposta é essa, né? A universidade está aqui, estamos aqui, né? Eu tenho uma posição um pouco diferente, talvez. Eu sou favorável à reabertura, até por uma questão de saúde mental, certo? Eu acho que vem a questão da saúde mental, a questão, né, de que a gente tem que dar uma resposta para a comunidade, né? Afinal, somos um hospital de ensino odontológico, então por que estamos fechados? Então, assim, tem outras universidades públicas federais brasileiras no Nordeste, lá onde tem nós todos, eu, a Cris, a Vânia, temos ótimos amigos que estão reabrindo, né? Com todos os cuidados, com protocolos. Então, são essas coisas que a gente tem que... Estou falando por muito tempo, vou parar de falar. Que a gente tem que ter, assim, né, muito mais do que uma certeza sobre o modo como a gente vai trabalhar, entender um pouco essa situação e entender um pouco como a universidade pode apoiar, e como nós, docentes, estudantes de pós, pesquisadores, podemos apoiar um pouco nesse processo. Porque, de novo, para mim, mais do que qualquer coisa, né, vocês estão concluindo uma etapa tão importante da vida, não é da vida profissional, é da vida da gente num momento muito difícil.
Muito difícil. Então, a reflexão é também um pouco assim, tá? Eu acho que também isso veio um pouco na fala do pessoal da saúde mental. E o que dá para tirar né, de positivo dessa experiência tão dura e tão difícil, né? Eu acho que é um pouco por aí. Mas, enfim, falei demais. Capaz, prof. Obrigado. Quando quiser falar, se quiser continuar falando, fica à vontade. Eu vou voltar a projetar aqui, tá, gente? Tinha tirado para a gente conseguir ver melhor. Aqui, acho. Vou passar para a próxima pergunta, tá bem? Pessoal da Psico, se quiserem, Luiz, Larissa, Daniela, se quiserem. Não, daquela pergunta, eu achei ótimo que vocês já colocaram nessa. Primeiro, é importante essa abertura de leques, né? Porque, de novo, né, mais ou menos naquilo que eu já tinha dito, né? Inclusive, esse plano de super especialização, às vezes a gente compra e não é nosso, né? Então, mas a gente cumpre com ele porque, enfim, né? De novo, tem toda uma maneira da gente pensar o trabalho, a vida, que nos empurra a ficar buscando sem parar isso, né? E, inclusive, se sentir mal por não ter. Eu não sei como é que é para vocês tanto a questão da especialização, acho que deve ser importante, né? Na psicologia tem a residência, mas não é, assim, mandatório, né, para o teu trabalho. Mas eu colocaria isso, assim, né? Eu não sou anti-planos, tá? Acho que as pessoas têm que ter o plano delas, sem sombra de dúvida, mas não ter um plano não é um problema também, e tu não é mais ou menos útil porque tu não tem um plano, né? Ou porque tu não saiu da graduação já direto para especialização, para mestrado, enfim. Né? Acho que isso é um fenômeno bem da nossa geração também, né? A pessoa, são quadros ultra mega especializados. Né? A pessoa se forma e já sai fazendo um monte de coisa, e quem não faz se sente mal, e aí tem prova, e aí não passa na prova, e aí fica mal, fica triste, né? Então, queria só relembrar de novo aquilo que eu falei no começo, né? Essa mobilização psíquica, digamos assim, né, de estar num engajamento que não termina, isso aí é adoecedor, tá? Então, claro, tenhamos os planos, vamos descobrir outros planos também, né? Acho que é interessante isso, tem outros caminhos, mas também não sucumbir ou se achar pior que alguém porque tu não tá com um plano feito, ou porque tu não passou numa prova, enfim. Acho que isso é muito legal, Luiz, que tu fala. Tu trouxe uma palavra que eu acho importante, mobilização psíquica, né? Eu acho que ter consciência de que a gente tá que essa mobilização nos afeta de algum modo, né? Porque às vezes a gente acha que a gente a saúde mental fica ali nublada, né? Não sei, enfim, não tem uma visibilidade das demandas. Mas e aí, Douglas, o que tu achou dessa resposta aí? 81%. Prof, eu achei bom, né? Retomando também o que o Luiz falou antes, que bom que a gente tem medo, digamos assim, porque a gente não sabe de tudo, né? E a gente não vai saber de tudo. Claro que a gente tem que reconhecer as nossas limitações e saber também que, de certa forma, a gente teve uma formação muito boa, assim, que a gente está preparado, mas a gente tem medo, óbvio, a gente tem receio, que nem a Daniela falou ali, a gente não sabe o que o paciente vai trazer para a gente, não só pensando na questão ali de habilidade técnica, mas também na questão psicológica de como é que esse paciente vai apresentar isso, né? Admiro os colegas que responderam não, sem querer fazer uma crítica, né? Não sei em que sentido também eles interpretaram essa pergunta, porque ela tem várias maneiras, eu acho, de interpretar, né? Dependendo de como tu pensar, talvez eles não tenham medo de encarar o que vem pela frente, apesar de que talvez eles não vão sentir tanta segurança sempre, né? Enfim, se quiserem me complementar, vou ver aqui que falaram, se alguém falou alguma coisa no chat. Se eu estiver viajando muito, por favor, me digam. Não, tu não tá viajando. O Fernando colocou aqui que não ter um plano é um plano. Um caminho de descoberta. A Prof. Vânia colocou que outras escolas voltando também com todos os cuidados, e mesmo assim os estudantes e docentes se contaminando. Então ela traz um contraponto, né, que talvez ela não concorde. O uso do EPI completo está sendo muito difícil, coordenadores de curso relatando que os estudantes passam mal durante os atendimentos. Enfim, muitas dúvidas, né, e incertezas de se volta ou não volta. Vamos ver o que o prof falou. Eu trouxe uma discussão um pouquinho diferente, mas também que não deixa de ser importante, né?
dos Estados Unidos. Enfim, saiu um pouquinho do nosso foco aqui, tá, gente? Eu vou meio que não trazer essa discussão para a gente não se perder, se vocês não se importarem. Pessoal, vou passar para a próxima. Vocês me interrompam, por favor, se precisarem. Colegas, continuem respondendo, por favor. Aqui, de novo, trazendo uma questão que a gente acabou já discutindo bastante, né? Essa aí eu quero ver. Vamos ver. Agora, depois com a fala do Gabriel, né, e com tudo que a gente tem falado. E essa aqui eu fiquei pensando, enquanto vocês mandaram, que é o momento também de vocês trocarem, assim, recursos, né? Onde é que vocês estão olhando vagas, como é que vocês estão fazendo, né? Porque caminhos dá para ir ou não dá. Eu acho que é algo também de vocês, enquanto turma, poder estar junto nesse momento, né? Então, o que, assim, na Odonto, onde é que se olha? Vocês já falaram do site do CRO, né? Mas, para além disso, assim, onde é que se olha, enfim, como é que está esse mercado? Acho que, de novo, a fala do Gabi foi importante hoje, porque a gente pouco escuta e sabe sobre como fazer essa procura, de como a gente, na verdade, acho que, assim, a gente sabe de mandar currículo, que é normal, assim, mas a gente não sabe como fazer essa abordagem e como chegar até as clínicas e até as vagas, assim. E eu não sabia dessa parte do CRO, até entrei aqui no site e realmente tem várias vagas, assim, acho que foi bem importante de uma forma geral, assim. E acho que talvez seja um pouco por isso que a gente se sinta um pouco mais inseguros também, porque a gente não sabe muito bem como fazer e chegar até esses empregos, assim. E o que a gente ouve muito também é que é uma profissão saturada, que já tem muita gente, e na verdade é o que a gente mais ouve, e que acaba assustando bastante, assim. Mas no fim a gente acaba vendo que os nossos veteranos estão, assim, não sei se todo mundo de uma forma geral, mas quem eu acompanho estão todos empregados e de alguma forma trabalhando, assim. Não sei se felizes ou alguma coisa assim, mas empregados, né? Uma coisa que eu fiquei pensando, que na psico a gente não aprende como cobrar, né, o valor do nosso serviço. Então, quem vai para consultório, né, vai trabalhar na clínica, enfim, a gente não fala sobre valor, a gente não fala sobre dinheiro, né? Eu não sei se na Odonto vocês conversam sobre isso, assim, a gente não fala sobre imposto, sei lá, o que a gente faz depois que a gente se forma, né? Isso gera uma baita ansiedade também, né? Para quem já pensa em ir para a clínica privada, por exemplo. A gente fala muito pouco sobre valores, na verdade, eu lembro de... Acho que aqui tem uma questão, gente, só interrompendo, que é importante, talvez, Fran, Pintinho, enfim, de a gente pensar, não sei se é tanto a questão de quanto cobra e tal, mas como é que está organizada a profissão? Quais são os espaços e os modelos de profissão, né? Então, e conhecer isso profundamente, conhecer bem isso, porque isso vai te dar noção de como te movimentar, o que que tu tens mais acesso, menos acesso, né? Enfim, eu acho que a disciplina, nós temos uma disciplina de planejamento e gestão, né? Que até a professora, não sei se a professora Raíssa tá, é bom a gente sempre para o mercado, para o mercado. Não, tudo bem, é para o mercado, mas eu acho que é aí mesmo, é um pouco da que a Fran está trazendo, talvez aí seja um espaço. Como é que as clínicas populares funcionam? Como é que funciona por porcentagem? Eu vejo que esse mercado também precisa ser conhecido. Talvez essa disciplina pudesse trabalhar aí na saída um pouco esse panorama, que é um pouco essa dúvida da Franciele, né? Onde é que está o trabalho, os diversos tipos de trabalho, né? Mas a disciplina trabalha isso. Acho que eu ia falar. Então, é por isso que eu estou chamando a atenção, Fernando, porque a Franciele disse que não teve isso, entende? É que é muito pouco tempo. Desculpa, a gente teve bem pouco, a gente teve o pessoal vindo, igual o Gabi falou, a gente teve o pessoal do privado. Não, tudo bem, eu não estou querendo dizer que a Franciele, né, não. Só acho Posso fazer um comentário?
Eu conheço o programa da disciplina, tem muito conteúdo para abordar em pouco tempo. E a contribuição da Daniela acho que é importante. Bom, tá, como é que eu vou olhar o lado negócio da odontologia, certo? E assim, é muito pouco tempo, né? Eu vejo, assim, de novo, eu vou dar a minha opinião, tá? Que a gente deveria ter mais um estágio de odontologia privada, né? Onde os estudantes circulassem em, de novo, locais que a gente selecionasse, assim, que a gente sabe que são de excelência, que fazem uma gestão bacana do privado, né? Não essa coisa de quase uma cosmetologia, né? Tá? Que eu entendo que tem lá um lugar, não é disso que eu estou falando. Mas deixa eu colocar um pouquinho só, que eu concordo, Cris, concordo com o que a Daniela colocou, e concordo, mas eu também penso um pouco assim, que a gente tinha que ter lá no final do curso, né, essa inserção, porque ela também ela é importante. A gente tem que formar para o público, tem que formar para o privado. Eu sou um cara que dou aula de gestão pública, né, mas eu estou falando que sim, Fernando. Que tem coisas que são super importantes, assim, né? Não dá tempo, assim, conheço seguro de saúde, sei como trabalhar seguro de saúde, mas, assim, não trabalho isso na minha disciplina, não é o foco da disciplina que eu trabalho, e assim, mas também, para a gente trabalhar seguro privado, tem todo um tempo que a gente precisaria ter, que eu acho que, na boa, assim, de novo, uma reflexão que dá para fazer. A gente está colocando certos tempos, assim, em lugares que são completamente... Não foi isso que eu quis dizer também, assim, eu me lembrei da disciplina como primeiro espaço, mas concordo contigo, não quero cobrar da disciplina como ela é responsável por tudo. Não, eu sei, eu entendi disso, eu quero chegar em outro, eu entendi perfeitamente isso. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, é que a disciplina cumpre um papel lá, e o que eu estou querendo dizer é o seguinte, que ela teria que ser complementada por uma experiência de mundo real. Porque, muito bom, eu trabalho planejamento de gestão pública no 6º semestre, e no 9º e no 10º os alunos vão viver aquele monte de coisa que eles ficam puto da cara que eu tô falando, que é difícil, que não sei o quê, que não presta para nada. Depois eles conseguem vivenciar aquilo lá. Então, Só para complementar, Fernando, só um pouquinho, Daniela, só para complementar, o que eu quis colocar, que essa questão de aprender a cobrar, que lá na ética e bioética, a gente trabalha com os alunos, né? Que um pouco que eu quis refletir com a Daniela, o que realmente a gente precisa aprender. E eu acho que o Fernando ampliou nessa proposta do que a gente precisa aprender, né? Em termos de organização da profissão, que eu acho que é mais do que aprender a cobrar, entendeu? Eu quis colocar um pouco isso, porque eu vejo essa ansiedade dos alunos lá na ética, né? Eles vão entrevistar profissionais, e aí eles falam sobre essa coisa de aprender a cobrar, e eu fico um pouco refletindo. O que a gente precisa aprender mesmo, né? Como a profissão se organiza, a reformulação curricular sempre deu uma ênfase e fez uma opção pelo público, né? E agora, e eu concordo com o Fernando, eu adoro estágio e eu defendo também que a gente pudesse ter espaços de aprendizado mais amplos, né? Construir, só que, assim, mais a gente ampliar, mais vai ser produtivo. Enfim. Só que, assim, o nosso estágio cumpre um certo objetivo pedagógico, né? O que eu tô falando, assim, é que tinha que ampliar um pouco isso, não no nosso estágio, mas na formação, né? Na formação. Para que o cirurgião dentista saísse formado, conhecido o lado privado, negocial da odontologia. Perfeito? Acho que é por aí. Quando eu pergunto, né? Quando eu falo sobre aprender a cobrar, eu falo muito de como a categoria se organiza, né? Enquanto isso, assim, de poder... É nesse sentido, né? O quanto eu, Daniela, vou cobrar a minha consulta. É como a categoria se organiza em relação a valores, em pensar, né, o valor do trabalho. Então, não é uma resposta tão matemática, né? A minha pergunta foi um pouco mais por essa via, mas eu achei interessante, a partir dessa discussão de vocês, a gente escutar dos alunos, né? O que eles acham, né? Afinal, a formação é deles, né? Então, o que eles acham em relação a isso também, né? Poder circular a palavra nesse sentido. Eu queria só fazer um adendo sobre isso, da categoria, tá? Eu sei que eu estou batendo na mesma tecla a manhã inteira, mas eu quero ser chato mesmo, tá? O desemprego não é um fenômeno individual. A gente está num país com 15 milhões de desempregados, quase, tá? 14 milhões e algum pouco ali, tá? Isso aí, assim, ó, é um fenômeno que extrapola a individualidade e a capacidade de cada um.
Tá? Então, essa questão do desemprego, e eu acho que isso da categoria é muito, muito importante, eu acho que é o convite para que se mantenham, se façam redes de apoio entre vocês, né? E vocês consigam também trocar essas informações, consigam estudar juntos para as provas, consigam montar juntos o currículo de vocês, né? E se organizar a partir de outros valores que não da competição. Porque, de novo, né? Essa ideologia liberal, né? Quando ela se radicaliza dessa forma, que é essa que eu coloquei, de uma mobilização psíquica intensa e marcada muito pelo individualismo e cada vez mais fraturamento das relações sociais, né? Então, coisas que são necessariamente se faz juntos começam a se fazer só sozinho, né? É um ponto que tem que prestar atenção, tá? E isso da categoria é muito legal, porque, assim, se vocês não estão tendo emprego, a categoria tem que se organizar e questionar essas questões, né? Vocês têm que se organizar e questionar, e não cada um no seu quarto ir lá chorar porque não tem um emprego, tá? Inclusive porque não é culpa tua, tu está num país marcado por uma crise absoluta, milhões de desempregados, né? Então, nada mais sensato do que a gente se apoiar e estabelecer essas redes de apoio, né? E eu acho que na universidade é possível, né? Tipo, vocês são uma turma, vocês tiveram uma trajetória em conjunto, poxa, conversem sobre isso, se juntem para pegar informações sobre vagas de emprego, compartilhem as vagas de emprego. É um saco tu concorrer com o teu colega, vamos admitir, sim, é horrível, não é para ser sim, mas é melhor fazer isso regado por outros valores, né? Valores de solidariedade mesmo. Então, que vocês possam estar concorrendo, mas concorrendo juntos e se apoiando nessa jornada, que não é uma jornada fácil. E eu acho que para nós está mais difícil do que já foi para outras, essa questão da empregabilidade. Tá? Então, meu comentário é um pouco nesse sentido. Assim. E isso também é importante para vocês já exercitarem esse fortalecimento como categoria. Né? Vocês têm que se organizar para enfrentar essas questões. Elas não se resolvem de ordem individual, né? Tudo bem, tu vai lá, vai estudar e se esforçar, tem que fazer isso, claro, mas também tem que se organizar para enfrentar o que está posto, né? Inclusive essas discussões que os professores fizeram, né? Sei lá, se vocês acham, por exemplo, que uma formação mais voltada para o mercado, para a política pública, por exemplo, né? Isso são questões da categoria de vocês, né? Vocês têm que disputar essa categoria, mas, sobretudo, fortalecê-la, e ela vai se fortalecer se vocês se fortalecerem também, né? Perfeito, Luiz. Acho que tu apontou coisas muito importantes. O pessoal aqui no chat, todo mundo concordando. O professor Fernando falou que é todo um discurso e a competição é enraizada. A gente tem uma tradição na nossa faculdade, algumas disciplinas, de colocarem a nota divulgada de todo mundo nos murais, assim, da faculdade, sabe? Então, todo mundo consegue ver isso e estimula mais ainda. Tipo, tu não quer jamais, né, que a tua nota tenha sido ruim e tu sente vergonha disso, se isso acontecer, né? Existe uma questão de turma A e turma B também. Existem várias coisas que a gente poderia discutir que dariam outro leque de coisas. Eu gostaria de passar a palavra para a professora Raíssa, que levantou a mão faz uns 10 minutos, pedir desculpa para ela fazer a fala dela. Só queria dizer uma última coisinha assim, bem rapidinho, desculpa, Raíssa. Claro. Só pontuar que, claro, eu estou falando aqui, mas não é fácil, tá, gente? Não acho que a gente vai desconstruir esses valores do dia para a noite, né? Mas a gente precisa tentar. Na medida que a gente for tentando estabelecer redes, que a gente consegue desenvolver outras formas de se relacionar, né? Isso não está posto. É uma tarefa mesmo histórica, tá? Bom, eu só queria retomar um pouquinho a questão da disciplina do planejamento e gestão para o mercado. Concordo totalmente com o professor Fernando, né, quando ele fala que o tempo que a gente tem na disciplina, infelizmente, é muito pequeno para que a gente consiga abordar todas as questões. Eu não sei exatamente a turma de vocês, em que momento vocês passaram pela disciplina, né, houve uma mudança de corpo docente na disciplina, então, e com isso também mudou um pouquinho a estruturação da disciplina. Mas hoje, assim, eu vou falar do semestre que eu estou na disciplina, né? A gente aborda essas questões de formação de preço, né? De valores, questão dos convênios, que até a gente abordou na Odonto Legal, que vocês tinham bastante dúvida. Mas, assim, de fato, um estágio no setor privado contribuiria muito para consolidar
esses conhecimentos, assim, até porque no estágio vocês acabam aprendendo muitas coisas que não necessariamente são ditas. Então, por exemplo, como é que o dentista chama o paciente, como é que o dentista fala com o paciente, o quanto vai custar aquele tratamento, né? Isso tudo, infelizmente, não é algo a gente pode explicar para vocês, por exemplo, como vocês poderiam formar o valor, né? Pensar num valor para cobrar. Mas como que vocês vão falar isso para o paciente realmente fica difícil, assim, de ensinar, né? Às vezes observando, vocês conseguem ter uma noção muito melhor sobre isso. E, para finalizar, concordo plenamente com o Luiz quando ele fala que vocês devem se fortalecer, né, entre vocês, então, compartilhar as vagas de emprego, enfim, entre vocês mesmos, porque, como eu falei antes, vocês vão ver que no início, pelo menos para a maioria dos egressos, né, no início, essa questão do trabalho ela é muito dinâmica. Então, vocês estão trabalhando numa clínica, daqui a pouco tem outra melhor, vocês vão para outra, e aí vocês podem indicar um colega para aquela que vocês saíram, enfim, e vocês atuam em áreas diferentes, então daqui a pouco vocês estão numa clínica X, e aí vocês sabem que a clínica está precisando de alguém que faça endo, e vocês não fazem. Não que o colega precise ter a especialização em endo, a gente sabe que não existe essa necessidade, mas vocês sabem que o colega de vocês faz, então vocês avisam, enfim. Essa rede de contatos que vocês formam entre vocês, ela é extremamente importante, tanto para que vocês consigam, né, se colocar no mercado, no sentido de estar trabalhando em algum lugar, quanto a longo prazo, conforme vocês, se assim desejarem, né, forem criando seus espaços próprios, por exemplo, eu vou abrir um consultório. Bom, vocês já sabem, deem preferência, né, para chamar os colegas de vocês para trabalhar junto, né? Eu tenho consultório, eu preciso de alguém que faça horta. Eu sei que o meu colega fulano de tal fez especialização em horta. Então, chama, e aí, assim, vocês vão conseguindo se acomodar, digamos assim, no mercado de uma maneira um pouco mais saudável, talvez, né? Existe a competição, mas ela tem que ocorrer de uma maneira saudável, assim, né? Sem grandes pressões, enfim. Ótimo, professora Raíssa, obrigado. Gente, eu vou dar uma cortada aqui para projetar a última pergunta, tá? Para a gente encerrar, já são quase 11 horas. Né? Tem tutoria depois e tudo mais, então só um minutinho. Tem mais uma perguntinha só. Quem não respondeu ainda, por favor, se quiser responder. Deixa eu botar aqui para aparecer. Aqui, novamente, né, a pergunta acaba trazendo muitas coisas que a gente já refletiu, mas para a gente ter uma ideia. Então, Bom, acho que é isso. Eu vou passar a palavra para o pessoal da Psico novamente, para eles, se quiserem falar sobre essa pergunta em específico ou fazerem algum encerramento. Também já queria aproveitar aqui para agradecer muito a presença de vocês e antes também quando vocês se disponibilizaram para falar com a gente, para ver o nosso roteiro. Foram super queridos, a gente gostou muito de trabalhar com vocês. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Inclusive, enquanto a gente estava preparando aqui no backstage, eu e meu grupo, a gente estava falando que essa foi a nossa melhor aula pra gente. Foi muito bom, foi muito rico. Apesar de nem todos os colegas quiseram se expor aqui, a gente entende também, mas foi muito bom. E agora eu passo a palavra para vocês. A gente queria agradecer muito pelo convite. Foi uma manhã ótima, assim, acho que todo mundo de alguma maneira se afetou, né? E acho que a gente espera que essa aula continue vibrando, assim, ressoando em vocês, em outros encontros também, que vocês continuem pensando.
E a gente traz, assim, que o NPistas, ele fica à disposição, assim, se vocês quiserem acessar ele enquanto turma, assim, acionar a gente, que a gente está por aqui. E que também a gente separou uma lista de alguns espaços que estão oferecendo ajuda agora durante a pandemia, para quem achar que seria importante, né? Porque, enfim, essas questões de ansiedade e tal, para poder conversar um pouco, tem alguns espaços oferecendo atendimento que a gente vai passar para vocês também. Então, acho que questões muito importantes colocadas aqui. Eu acho assim, né, que mais do que estar conversando um pouco também com o Fernando, a gente acaba voltando sempre também para uma análise da formação nesse momento, né, Fernando? Nos vários debates que a gente sempre teve com os alunos no estágio 2, volta um pouco essa avaliação da formação. Então, é muito importante poder ouvi-los e levar essas coisas, né? Eu acho que a equipe do estágio sempre está procurando construir um diálogo com as outras disciplinas, né? Porque vocês trazem para a gente uma finalização, claro, do curso, né? Mas eu acho que o grande legal desse momento é a amplitude que ele coloca os problemas, né? Desde pensar a concepção do trabalho, pensar a tua inserção na sociedade, né? Eu acho que às vezes a gente limita muito, digamos assim, a nossa compreensão, né? E o legal foi poder trazer aqui que a gente tem a saúde mental da gente, que tem várias questões que estão relacionadas com pressões que a gente assume. Não é que a gente não vá assumir, mas pelo menos podemos pensar sobre elas e conversar sobre elas, né? E o panorama da profissão, eu gostaria, assim, de que fosse compreendido como uma coisa mais ampla do que uma oposição entre público e privado, né? Muito mais ampla, né? Eu acho que nós temos que conquistar o nosso espaço sabendo trabalhar bem a saúde bucal coletiva, né? Sabendo usar bem os instrumentos que a sociedade está organizada. Eu acho que tu fala de uma discussão ética, né, Cristine? Que seja uma discussão ética. Exatamente. Né? Exatamente. Que é isso que vai fazer ser um profissional que vai ser, na minha concepção, um profissional reconhecido é aquele que constrói com o tempo. Ninguém vai ser um ótimo profissional em um ano. A tua construção demora, né? A gente hoje está também sempre focado nos resultados rápidos e produtivos, né? E está relacionado com a tua inserção, com a tua capacidade de dizer não, de sofrer no momento para acolher no outro, né? Então, mas também com conhecimentos que nós temos que melhorar, sim, na faculdade, abrir mais a discussão, a compreensão, né? Como a Raíssa coloca, eu acho que a gente tem espaços aí que estão colocados, né, para se discutir odontologia de mercado e odontologia pública. Eu acho que também, hoje a gente está vendo essas coisas tão mais interrelacionadas, né? Como é que a gente pode dialogar mais, né? Mas é isso, gente. Eu acho que espero que a gente tenha conseguido. Queria abrir a palavra para os professores. Fernando, não sei se querias colocar alguma coisa. Professora Vânia. Queria agradecer aos colegas da saúde mental. Foi uma manhã muito boa, de muita reflexão. Acho que é isso. Então, tá, agradecer muito boa essa integração com os alunos. Gente, nós vamos ter que continuar essa parceria. Eu acho que já vieram outros profissionais, mas vocês conseguiram, assim, trazer as questões de um modo muito próximo dos alunos, assim. Isso aí é difícil, né? A gente agradece o convite de vocês, assim, foi uma manhã muito rica, adorei muito estar aqui, assim, foi um espaço realmente prazeroso, e como a Lari falou, assim, o nosso grupo está aberto para outras discussões, então vocês podem nos procurar, assim, que vai ser um prazer estar fazendo essa parceria. E sobre a lista também que a Lari trouxe, então são espaços, são instituições de formação, enfim, que têm valores mais sociais. Então, caso alguém esteja precisando, deem uma olhadinha na lista. Se ficarem com dúvida, né, sobre as instituições, também peçam o nosso WhatsApp para o Douglas, para a galera do grupo, que a gente fica à disposição também para estar, enfim, junto nesse processo, tá? Eu também vou só dar o agradecimento, né, as gurias já fecharam bem,
E é isso, a única coisa que eu lamento é que a gente não possa estar juntos, né? Só isso, porque eu acho que seria um espaço muito bom de estar vendo e escutando vocês, enfim, né? Mas tá bem, né? É isso, a gente está com esse limite aí, que é um limite para o nosso trabalho, inclusive, né? Então, fazendo o que podemos, né? E a gente está aí, aberto à disposição. Também agradeço muito estar com vocês aí, obrigado pelo convite. E, de novo, ressaltar a coragem de vocês por estarem topando discutir isso. A gente sabe que a saúde mental muitas vezes é um tabu, ainda mais porque ela está atravessada por essas questões que a gente trouxe, né? Então, estar frágil, estar vulnerável não é visto como algo bom, né? Inclusive, profissionalmente, se julga em relação a isso. E que bom que vocês não sucumbiram a isso, né? Toparam conversar. Então, muito obrigado aí por terem me chamado. Nos chamado. Obrigada, gente. Então tá, eu acho que é isso. Daí as tutorias, agora a gente vai ter um momento para conversar um pouquinho, tá? As questões da semana, agradecer muito, beijo para todos. Tchau, gente. Tchau, gente. Muito obrigado. Valeu, gente.